Seja bem-vindo à Rocha Ajuda. Pode-se distinguir transtornos mentais ocasionados por obsessão espiritual? Hoje, quando alguém diz ouvir vozes e ou até mesmo ver vultos, é tido como esquizofrênico. E quando levado ao médico, na maioria das vezes, recebe fortes sedativos. Pode ser internado para tratamento psiquiátrico e considerado mentalmente instável. Eu sou Neliton Rocha. Hoje vou te ajudar a conhecer um pouco mais sobre esse assunto, mostrando através da visão da ciência e da espiritualidade as nuances entre as duas e como distinguir a esquizofrenia da obsessão. Se você gostar, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no... Nem sempre é alucinação. Vou pegar como exemplo uma questão crucial. É sobre o que é comumente chamado de esquizofrenia. Hoje, quando alguém ouve vozes, é tido como esquizofrênico, recebe fortes sedativos e, frequentemente, é internado em hospitais de unidades psiquiátricas, registrado como mentalmente instável. É uma definição praticamente irreversível e para o resto de sua vida. De fato, frequentemente não é de verdade e não recebe tratamento, mas recebe, por períodos indefinidos, sedativos que fazem estragos. Isso é uma situação intolerável. Então, o que dizer sobre isso? O que ocorre, infelizmente, no curso médico, na prática médica, é algo que realmente não se compreende muito bem. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirma que saúde é o estado de completo bem-estar do ser humano integral, biológico, social, ecológico e espiritual. Então, saúde é definida pela OMS como sendo o equilíbrio entre fenômenos orgânicos, psíquicos, sociais e espirituais. No entanto, na prática, os médicos não consideram todos esses fenômenos, mas tão somente os orgânicos ou biológicos. Podemos perguntar: em qualquer país, o que ensinam as escolas de medicina, e constataremos que os médicos não são alertados para os problemas psicológicos e espirituais do paciente. Eles restringem-se às reações orgânicas, como se o ser humano fosse reduzido tão somente ao corpo físico. Como falamos no vídeo anterior sobre o Código Internacional de Doenças, o CID, que é conhecido no mundo todo, no número 10, questão F44.3, contempla a existência de estado de trânsito, fazendo a distinção entre os normais, o que acontece por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doenças. A maioria dos médicos não levam isso em consideração. No Tratado de Psiquiatria de Kaplan e Sadow, um dos mais consultados pelas psiquiatras, no capítulo dedicado aos estudos da personalidade, há também a distinção entre as personalidades que recebem a atuação dos espíritos e de outros que são doentes. A psiquiatria já faz, portanto, a distinção entre os estados de transe normal e dos psicóticos, que seriam anormais ou doentios. Isso, portanto, precisaria ser mais discutido entre os médicos, principalmente com aqueles que não consideram a possibilidade de comunicação dos espíritos com os encarnados. Por quê? Porque já há contemplação nos próprios compêndios da medicina a respeito da possibilidade de comunicação dos espíritos. Outro aspecto também é a obra de Carl Gustav Jung, que estudou o caso de um médium que recebia espíritos por incorporação nas sessões espíritas. Desse modo, constatamos que já existe uma abertura para o estudo do espírito dentro do currículo da psicologia e da própria medicina. O que ocorre é que a preparação dos médicos ainda é extremamente reducionista
e com essa visão estreita, são levados a considerar apenas e tão somente os fenômenos orgânicos. Quanto ao exemplo referido, nós realmente nos constrangemos ou ficamos tristes com a conduta dos médicos e outros profissionais que, habitualmente, rotulam todas as pessoas que dizem ouvir vozes como psicóticas e tratam-nas com medicamentos pesados pelo resto de suas vidas. Ficamos penalizados com uma situação como esta, porque existe uma porcentagem de pessoas que são consideradas psicóticas por ouvirem espíritos e que na realidade são médiuns. Cremos que na história da moléstia atual do paciente deveria constar também, além dos sintomas orgânicos, os psicológicos e espirituais, a fim de que pudessem fazer a distinção, evitando assim que os médiuns sejam tratados de psicóticos para o resto de suas vidas. Muitos desses paranormais, esses médiuns, poderiam encontrar um caminho mais fácil para a cura a partir do momento em que é diagnosticado um caso de obsessão ou de comunicação espiritica. Acredito que só quando tivermos uma medicina que leva em consideração o ser integral, espírito-corpo, é que teremos possibilidade de abertura para entender quando se trata de um ou de outro caso. Então, é preciso ir, pouco a pouco, oferecendo material de estudo, livros, para que a população, se informe também a respeito da obsessão, da possibilidade de se ouvir espíritos. Esse é um fenômeno corriqueiro, banal, comum a muitas pessoas. Então, à medida que a divulgação vai sendo feita, através de livros ou de palestras e cursos, há a possibilidade de se informar mais a população. E as famílias passam a conhecer mais o problema, mas já por parte de alguns médicos e psicólogos, um entendimento do que seja mediunidade, no caso mais específico, a obsessão. É necessário que haja troca de impressões e de ideias entre os profissionais que já aceitam a mediunidade, de modo a oferecer aos obsedados os recursos terapêuticos espirituais indicados para esses casos. Como distinguir alucinação por transtorno mental do que ocorre no processo obsessivo? A obsessão espiritual oficialmente é conhecida em medicina como possessão e estado de transe. Como já dito, o Código Internal de Doença, CID-10, item F44.3, qualifica estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, com a manutenção da consciência do meio ambiente. Essa situação é considerada doença quando a pessoa não tem controle. O caso em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas não são considerados doença. A alucinação é um sintoma que pode surgir tanto no transe mental anímico, a partir da neurose graves que marcam o subconsciente, quanto na interferência de fatores externos. Esses fatores externos podem ser químicos e orgânicos, como a ingestão de drogas, ou nas desordens orgânicas, febre muito alta, uremia, desordens cerebrais, etc., ou espirituais, objeto de nosso texto. A interferência de uma personalidade intrusa, a obsessão espiritual, pode desajustar a percepção da realidade levada a alucinações. Importante dizer que a pessoa pode ter alucinações e ainda assim sustentar a crítica da razão. Ela sabe que está alucinando ou pode perder a crítica da razão, julgando ser verdadeira aquela falsa realidade. Um dia um paciente mergulhou no rio Tietê diante da alucinação de que estaria numa bela praia.
Neste caso, temos o transtorno dissociativo psicótico, ou que popularmente se chama loucura. O médico profissional deve, inicialmente, fazer o diagnóstico da condição orgânica, para depois estabelecer o diagnóstico diferencial entre o transtorno dissociativo por estado de transe ou possessão de um caso de transtorno dissociativo psicótico. O Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria alerta que o clínico deve tomar cuidado para diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose caso de pessoas de determinadas comunidades religiosas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou psicose. A distinção entre alucinação, clarividência ou clareaudiência é uma situação bastante complexa. Então, como distinguir esquizofrenia da obsessão? Na verdade, temos que discriminar no diagnóstico qual o papel da obsessão espiritual na doença que a pessoa está vivendo, já que todo transtorno psicótico, como a esquizofrenia, possui o componente obsessivo espiritual. É possível saber em que proporção o processo obsessivo permeia os transtornos psicóticos, como, por exemplo, nos casos das esquizofrenias. Neste caso, a melhor forma é a prova terapêutica. Uma vez acertado o tratamento medicamentoso e psicoterápico, a associação do tratamento espiritual, sobretudo a magnetização e a desobsessão, nos dará a proporção do envolvimento espiritual. Casos em que há a predominância do fator obsessivo espiritual, a melhora com a magnetização e desobsessão chega a ser espetacular, trazendo novos horizontes para a psiquiatria. Nos casos em que há predominância anímica ou orgânica, a melhora está mais associada à transformação da pessoa ou seu estado orgânico de forma bem caracterizada. Julgamos importante que o médico, o psicólogo, o psicoterapeuta e outros profissionais que acompanham casos nessa profundidade passem pelo processo de magnetização e desobsessão, a fim de se desvencilhar de possíveis envolvimentos com as energias e os obsessores que acompanham o caso. Em nosso site, rochaajuda.com.br, você encontrará mais textos que abordam detalhadamente esse e outros tipos de transtornos mentais. Então é isso. Constatamos que já existe uma abertura para o estudo do espírito dentro do currículo da própria medicina. Mas ocorre que a preparação dos médicos ainda é extremamente reducionista e, com essa visão estreita, são levados a considerar apenas e tão somente os fenômenos orgânicos. Então, nós realmente nos constrangemos ou ficamos tristes com a conduta dos médicos e outros profissionais que habitualmente rotulam todas as pessoas que dizem ouvir vozes como psicóticas e tratam-nas com medicamentos pesados pelo resto de suas vidas. Somos penalizados com uma situação como essa, porque existe uma porcentagem de pessoas que são consideradas psicóticas por ouvirem espíritos e que na realidade são médios. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse assunto, responda aí. Você identificou o transtorno em alguém? Me conta aqui nos comentários, prometo ler todos eles. E não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal. Obrigado por sua companhia. Fico por aqui e até o próximo vídeo.